Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no SEI, no nosso encontro, no nosso Devaneios no Café, que acontece toda quarta-feira, né? Aqui no espaço do Café Dialógico em Campinas. Sempre reitero o convite, né? Deixa eu só colocar aqui para colocar um tempo. Sempre reitero o convite aqui para o pessoal que quiser um dia assistir a live ao vivo, quiser presenciar a gente pessoalmente, no caso, né? Não só ao vivo, que a gente está aqui na Rua Doutor Quirino, em Campinas, número 1856. E aqui eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando também. Hoje nosso tema é um tema especial. Boa noite para a Jurema, boa noite para Rosângela Nogueira, que está aparecendo aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem-vindo aqui ao nosso tema especial, né? A gente está numa data bem interessante, inclusive, nesta quarta-feira. Nós estamos depois do Halloween, né? Na data do dia 31 de outubro. E entre o dia também, né? O dia após o dia de hoje é o dia de finados, é o feriado. Então, nosso tema não poderia realmente ser diferente a não ser falar sobre as questões ali, né, em relação ao mundo das trevas, digamos assim, né, ao submundo, ao inferior, aos mortos. Vamos falar sobre isso. Mas também reiterando que a maneira e o que nós vamos falar sobre isso, né? Boa noite para o Vitor também que está chegando, vou dando boa noite pessoal. Reiterando que o nosso foco aqui é falar sobre a perspectiva psicológica, né? Todos os nossos temas que nós vamos trazendo aqui é sobre uma perspectiva psicológica, uma conversa, é um diálogo, né? O Devaneios também é um diálogo, onde a gente vai trocando ideias, vai trocando imaginários, né? Imaginações. E é importante também que a gente veja, né, sobre o nosso tema, que a gente não vai fazer uma conversa literal com mortos aqui, não tem nada a ver com esse tema. Nós vamos falar então sobre o que seriam então esses mortos, né? O nosso título de hoje, o nosso tema de hoje fala sobre o que os mortos têm a nos dizer. E não é à toa, né, tanto por conta da data, mas também o título ele tem uma importância muito grande para falarmos sobre o que nós chamamos, né, na psicologia profunda, na psicanálise, de realidade psíquica. Isso é muito importante. Então, o que nós vamos falar sobre hoje, ou o que nós vamos tentar falar a respeito hoje, é sobre realidade psíquica. Essa dimensão, uma dimensão do invisível também podemos falar sobre isso. Nós vamos chegar lá, mas hoje eu trouxe algumas coisas, algumas anotações minhas, 2 livros, que eu sempre vou me baseando nos livros também. E esse título, né, que foi trazido aqui para nós conversarmos na nossa live, eu trouxe uma inspiração desse primeiro livro aqui, que eu vou, né, olhar para ele, que é o Lamento dos Mortos, né? Vou mostrar aqui para vocês o Lamento dos Mortos. É o livro do Sulu Chamadazani com o James Hillman. É um livro que é feito em diálogos. E é o livro dos mortos, fala psicologia depois de O Livro Vermelho de Jung, né? Editado pela editora Vozes. E esse livro, se eu não me engano, hoje ele se encontra esgotado, acho que tem em sebo e tudo mais, mas é um livro extremamente importante aqui em relação aos diálogos que o Sonu e o Hillman têm sobre a obra do Jung, porque o que acontece, né, o curioso deste livro também, que também tem a ver com o nosso tema, é de que o livro vermelho, ele foi estreado, né? Ele foi publicado, ele foi editado e publicado na abertura do século. Ele foi, se não me engano, nos anos 2000, né, e tudo mais. Ele já começou a ser aberto ali para ser editado, depois ele foi publicado.
Então é um livro que tem uma virada, né? Tem uma virada de século, tem uma virada de percepção, e que é interessante, porque é pelo Livro Vermelho, para quem estuda Jung, que olha o Jung de uma outra perspectiva. O Jung é um autor, como todos os outros autores, que vai falando a respeito de uma psicologia conceitual. Ele é um autor que tem diversos conceitos. A linguagem conceitual dele nas obras completas não é uma linguagem tão inacessível assim, dá para ser ensinada e tudo mais, mas o Livro Vermelho é um livro muito interessante em um outro aspecto, não mais conceitual. E aqui, já no início do livro, tem um diálogo muito importante, bem interessante aqui, né? Vou pegar esse primeiro diálogo que o James Hillman e o Sonu têm, que eles trazem o que o Jung aberto, né? Esse livro aberto que o Jung trouxe ali, né? O Livro Vermelho, ele traz para a noção de psicologia. O James Hillman ele começa dizendo o seguinte: eu estava lendo sobre a prática que os egípcios antigos tinham de abrir a boca dos mortos. Era um ritual, e penso que nós não fazemos isso com as nossas mãos. Mas abrir o Livro Vermelho significa abrir a boca dos mortos. E o Sonu continua: isso traz sangue, é isso. Esse trabalho é o Livro dos Mortos de Jung. É a sua descida ao mundo das trevas, na qual há uma tentativa de se encontrar um caminho para se relacionar com os mortos. Ele chega à conclusão de que, a menos que possamos chegar a um acordo com os mortos, simplesmente não podemos viver. E que a nossa vida depende de encontrarmos respostas para as suas questões não respondidas. As questões não respondidas deles, os mortos. Pensamos que estamos criando as questões, mas não estamos. Os mortos estão nos animando. Mas as questões, Jung diz lá que nós pensamos que as figuras que descobrimos em nossos sonhos ou na imaginação ativa são o resultado de nós mesmos. Mas ele diz que nós é que somos resultados deles. Olha que virada que acontece aqui, olha que interessante aqui. Eu vou comentar toda essa passagem. Nossa vida deve ser derivada deles. E nós pensamos que isso é errado. Pensamos que tudo que tem a ver a nós chega como resíduos, como Freud disse, Tagerecht, os resíduos do dia, imagens que são compostas, lixos da vida. Mas Jung diz que essas figuras vêm até nós em nossos sonhos, e até mesmo em nossos pensamentos derivam dessas figuras. Os nossos pensamentos cotidianos derivam dessas figuras. Então, a tarefa seria descobrir as figuras, que é o que o Livro Vermelho faz. Ele, Jung, coloca as figuras para falar, para se mostrar. Ele até mesmo as encoraja. Esse trecho aqui é fantástico, esse trecho aqui é uma virada de psicologia, tá? Eu vou tentar comentar, não ficar muito tempo nele, porque daria para ficar horas e horas só comentando esse trecho. Mas aqui tem vários níveis que a gente pode tentar enxergar a respeito do que está sendo conversado aqui. E um dos níveis que me chama a atenção é esta parte aqui, primeira que eu vou ressaltar, que... cadê onde que ele está dizendo aqui? Aqui, ó. Jung diz lá no Livro Vermelho que nós pensamos que as figuras que descobrimos em nossos sonhos ou na imaginação ativa
são o resultado de nós mesmos. Mas ele disse que nós é que somos resultados deles. Isso aqui é uma virada psicológica, tá? Isso aqui é uma virada psicológica que o Jung... isso daqui é mérito do Jung, sim, tá? Não é mérito do Freud propriamente dito. O Freud vai fazer um outro caminho a respeito dessa questão. Por que o Hillman está dizendo aqui a respeito do Jung e a respeito da importância do livro vermelho como sendo o livro dos mortos? A gente já vai falar o que são esses mortos ali. Mas ele está dizendo que são essas figuras, esses mortos são figuras, que diz quem eu sou. Ele está dando uma virada. Eu não sou o que eu penso que sou. Eu estou sempre sendo pensado por uma coisa que não sou eu. Que não é verdadeiramente eu. É uma outra coisa. Esta coisa é o que está me imaginando constantemente, o tempo todo. E ela se apresenta melhor. Isso também está neste trecho aqui, o que a gente vai conversar. Ela se apresenta melhor, ela se apresenta mais genuinamente em um movimento de descida, de sonhar, de catábase. Catábase é descida. Ali eu enxergo, eu vejo ela melhor. Mas não com os olhos comuns. Não com os olhos que habitualmente nós estamos acostumados a ver. Esses olhos que enxergam as coisas do mundo ao nosso redor. Não é esse tipo de olhos que enxerga estas figuras, essas imagens, estes mortos. Aqui o Hillman e o Sonu estão trazendo que as questões destas figuras estão sendo trazidas a nós o tempo todo. É onde ele coloca aqui as questões não respondidas deles. Se eu não olho para estes mortos, se eu não abro a boca destes mortos, se eu não dou a devida importância, e a devida importância é o devido sangue, é o timos, que em grego o Ulisses ele faz na sua catábase, elas não falam. Elas não falam, elas não ganham a devida importância, porque elas passam a ser apenas imagens, foi apenas um sonho, como a gente diz quando acorda, foi apenas um sonho. Todo aquele sentimento, aquele furor, passa, quando a gente fala que é apenas um sonho. Tudo aquilo que trouxe de importância acaba, quando a gente traduz que a gente teve apenas um sonho. Isso é importante. Isso daqui é o que a gente vai trabalhar hoje, a imaginar hoje. Por isso eu quis trazer esta colocação aqui do Hillman. Eu acho fantástico. Ele já começa o livro já dando paulada, né? Ele já começa o Lamento dos Mortos já dando paulada. Se você for ver num nível mais profundo, que é o que ele propõe o tempo todo, ele está dando paulada aqui. Ele está quebrando o ego, tá? Isso aqui é uma quebrada de ego total. Ele está dizendo, a sua vida não começa por quem que você acha que você é, não. As suas relações, o que você pensa, o que você ama, o que você se apaixona, o que você está olhando quando está imaginando alguém num ônibus, nada disso começa pelo que você acha que começa. Começa numa outra base. Essa palavra base é importante, porque é na base aonde estão os mortos. É o lugar dos mortos, não é o lugar dos vivos. Isso é uma metáfora também, né? Vamos lembrar aqui, né, que nos nossos devaneios, a gente começou uma série de devaneios a respeito de mitologias, para a gente entender que tudo aqui que a gente está trazendo, a gente precisa olhar com um olhar metafórico, ou a gente perde, ou a gente nos escapa de essas imagens, elas escapam rápido, né? São esquias. A gente vai tentar abraçar, ela vai embora. Vai tentar, é isso aqui que você é. Não, ela vai embora. Essa esquia é o estado em que as almas se encontram no Hades, né? Elas são esquias, elas são
eidolás, né? Como é que é o outro nome disso? Não é sombra. São sombreadas. São sombreadas. O aspecto delas é sombreado, é diferente. Então é essa questão. Abrir a boca dos mortos é aprofundar-se. É fazer um movimento de profundidade, ir para baixo. E esses mortos são o quê? São figuras que se apresentam invisivelmente, no invisível, no campo do invisível. Elas não são visíveis pelos olhos comuns. Elas são psiquicamente substanciais. Elas não são materiais. Elas não estão conversando com esta matéria literal aqui, com um copo é um copo e tudo mais. Não, elas estão conversando numa outra instância. Elas quebram a instância do comum, né? do dado, do pronto, do lógico. E bom, né? Esse acho que é o primeiro movimento aqui em relação a essa conversa. O segundo movimento, e que é um movimento aqui, eu vou tentar pensar em movimentos hoje. Já que a gente está fazendo uma catábase, a gente pode também usar a metáfora do Dante, né? Que o ínfero, né? O inferno tem camadas, tem níveis ali, né? Ele é como uma cebola, ele espiraliza, assim, ele vai se apresentando em níveis. E um nível interessante dessa descida, de ouvir ali estes mortos, né, que a gente já está falando que esses mortos, então, são imagens, né? São imagens que tomam e que têm sede de sangue. Esses mortos, eles têm sede de sangue. Isso também é uma metáfora para que eles talvez eles estejam mais interessados na vida do que nós. Muito mais interessados. Eles querem tomar a vida do jeito deles. E é por isso que a gente tem que conversar com eles, porque como eles não são substanciais, não adianta resolver de uma forma material. É assim que eles vão para outro lugar. Eles são espertos. Eles sabem fazer isso. Então, eles estão o tempo todo conversando. E esse é um ponto importante. Neste mundo, não há cura. Não existe cura. É um mundo incurável. O mundo invisível é um mundo incurável. Tá? Não tem cura ali. Eles estão passando porque eles têm que passar. É a maneira deles serem. É assim que eu sou. Né? E aí que tá. Mas como é que eu vou então enxergar isso, né? Se não é com os olhos comuns? Esse tipo de olho, né, que enxerga então o invisível, precisa de olhos que não veem. Para enxergar o invisível, eu preciso de olhos que não veem. Isso, a própria mitologia grega entendeu isso. Tiresias é uma figura sobre isso. Tiresias é a figura de um velho sábio que é cego. Isso também é uma metáfora para dizer, então, que a gente enxerga melhor quando este olho sente. Eu enxergo melhor quando eu sinto, não quando eu vejo. Quando eu vejo, eu paro de sentir, eu me distancio. Eu vou aí para uma posição mais apolínea. Né? O olho comum, ele costuma ser mais apolínico, né? Ele flecha, ele direciona, ele mostra, ele quer um caminho específico, ele mira. Né? Aqui tem uma pergunta do Vitor, deixa eu ver. Uma pergunta não, é um comentário. Deixa eu vê-lo. O inferno de Dante queima pelo gelo. Sim. Né? O diabo está congelado lá, sim. É diferente. Por aquilo que nos impõe em fixação, assim quebrando-nos. Ali as figuras são imutáveis, né, Vitor? Deixa eu ver se agora... as figuras ali nos ínferos, elas são imutáveis. Isso também é uma coisa interessante, tá? Porque a mítica, ela nos mostra o seguinte, que no mundo dos ínferos, no mundo dos mortos,
há dois tipos de seres, vamos colocar assim, né, que não entram lá. Não entram os mortais, porque se o mortal entra lá, ele já morreu. E não entram os deuses. Com raras exceções, né? Por exemplo, o próprio Hermes, né? O Hermes, ele, alguns momentos ali, mas ele tem que só fazer um negócio rapidinho e sair, tá? Ele não pode ficar muito tempo lá também. Ele é o deus da comunicação, ele é o deus da troca, mas não, ele também não vive lá. Ele não é um lugar assim, vou ficar aqui, não. Então, o Hades, ele é reservado à alma. Ele é reservado especificamente para a alma. Olha que interessante isso. A alma, então, eu encontro embaixo. A gente já vai falar mais sobre esse embaixo. Também é outra camada para a gente conversar a respeito disso, né? A gente vai descer hoje. A proposta é a gente descer. E por favor, né, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade aqui. E aí eu vou lendo assim que possível. Mas essa descida aqui, né? Essa descida, ela implica uma série de fatores aqui importantes, tá? Porque a própria mítica nos mostra, nos dá figuras, e aí é que tá. A gente também tem que tomar cuidado com o seguinte: quando a mítica fala, por exemplo, de uma descida A, B, C ou X, que o Ulisses ele desce para os ínferos, diferente de como desce o Héracles, o Hércules. Todas essas figuras míticas temos conosco, são em alguma camada a gente. Se eu chegar nessa... eu até comentei um dia se fiz um reel sobre isso. Se a gente chegar nesse ponto de falar, troque o seu arquétipo X pelo Y. Isso é uma loucura. Isso é uma atitude... Isso é um delírio, tá? Isso é um puro delírio, não existe isso. A gente não troca arquétipo. A gente não tem como falar, tem que parar de acessar o arquétipo da filha e agora acessar o arquétipo da imperatriz. Isso não existe. Não é assim que funciona. Pelo menos acredito que não é assim que funciona, né? Porque isso seria impor algo que é totalmente insubstancial, é totalmente imagético, impor a isso um fator puramente material, que está a meu favor. E a gente está falando exatamente algo diferente disso, que isso não está a meu favor, não está me obedecendo. Essas figuras, os mortos, eles não me obedecem, eles fazem o que eles querem. Eles têm vontade própria. Se eu não escutar a vontade própria deles, eu não acesso mais nada. Esse é o ponto. Eu fico preso às questões deles, não às minhas. Quando eu achar que eu estou fazendo uma coisa para mim, eu estou fazendo para outro lugar, para outro ser. Então isso é importante. Isso é a relativização do ego, né? Isso é relativizar o ego. E o que é o ego, né? Que a gente comenta tanto sobre ego. Eu vou lendo algumas anotações minhas aqui, tá? Um pouco também para a gente falar. O ego é esta parte que nós temos, que a gente reconhece em algum sentido, que ela está sempre preocupada, ela está aflita, ela está preocupada, ela está engajada, ela está pensando o tempo todo no que fazer, sobre conhecer e resolver as coisas. Ela quer o tempo todo conhecer-se e desconhecer-se também, desconhecer-se no sentido, isso aqui não tem nada a ver comigo não, tá? Isso aqui não sou eu, né? O ego é uma instância em nós que é discriminatória. Ela discrimina. Ela diz que é isso e não aquilo o tempo todo, mas ela faz isso de um ponto de vista muito mais particular e fechado
do que uma coisa mais relacional, mais que permite transmissões. O ego geralmente é uma instância mais fechada. Então, quanto mais ele tenta, e quanto mais ele está engajado em saber quem ele é, em afirmar quem ele é, mais ele se desconhece. E mais ele adoece também, né? Mais ele também fica adoecido. Quanto mais engajado ele fica nisso, né? Mas a preocupação dele é complicada. Né? Isso nós todos temos, tá? Isso é algo que é inerente a nós. Isso já é basilar também. A gente está falando sobre coisas que a gente tem que sair um pouquinho dessa dinâmica do certo e errado, o que deveria ser, o que não deveria ser. Porque se a gente for para esse campo o tempo todo, a gente deixa de conversar exatamente com essas instâncias de nós que faz isso. Que constantemente faz isso. Nós deixamos de percebê-las e imaginá-las, até um pouco mais profundo. Não só percebê-las, mas como imaginá-las. Então, né, essa é uma outra camada que eu queria conversar com vocês a respeito, né, disso, né, dos mortos. Tem uma questão aqui, mas eu acho que ela não está... Deixa eu ver. Tem um Márcio perguntando. Pode falar das fronteiras do ego? Mas que fronteira seria essa, Márcio? Não é muito claro. O que seria fronteiras do ego? O ego está preocupado em fazer fronteiras. Isso sim. Há fronteiras do ego? Não sei o que seria a fronteira do ego nesse sentido. Eu sei que ele é preocupado em dividir as coisas. Falar, isso aqui é para mim, ele é fechado, né? Isso aqui é para mim, isso daqui é meu, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ou melhor, isso daqui é... Mas ele faz isso de uma forma... A gente tem um nome, né? É uma forma muito negacionista, né? É muito negacionista, é imaginário. Então, o ego ele faz fronteiras o tempo... Não é que ele faz fronteiras. O ego ele está criando barreiras o tempo todo. O tempo todo ele está achando uma maneira dele resolver... O ego ele é meio edípico nesse sentido. Ele o tempo todo está tentando matar a esfinge. Ele o tempo todo está caçando a esfinge para matar. Isso aqui é um problema, eu vou matar. Né? Só que o problema ali é que ele não está matando nada, ele está matando a si próprio. Ele está matando o sujeito ali. Porque quando eu calo uma pergunta importante para a minha vida, eu deixo de perceber aquilo que está me devorando, que é a metáfora da esfinge. Eu deixo de perceber o que continua me devorando, né? Então, se eu perco a esfinge, eu perco aquilo que me devora todos os dias, né? Que me consome de alguma maneira. Eu perco contato, eu perco relação. E a gente está tentando chegar num nível onde as coisas pedem por relação, por falarem, né? Abrir a boca dos mortos. A gente está falando sobre aquilo que fala no nível invisível. E esse é um outro ponto também, né? Porque se a gente está falando sobre mortos, a gente também tem que falar aonde eles estão imaginando, né? Como eles foram imaginados, nas míticas que imaginaram. E o interessante é que na mítica grega, a palavra Hades, né, que é tanto o campo quanto o próprio Deus Hades, o significado da palavra Hades é o invisível. Hades significa o invisível. Mas o invisível a quê? Né? É invisível aquilo que está se referindo. É invisível quando, por exemplo, né, vamos colocar ali, quando o Carlos Drummond fala do poema da pedra, ele não está falando de pedra, ele não está falando de nenhum momento, está falando de pedra. Agora passando um pouco para a clínica, quando o paciente, sei lá, está falando da bolsa que ela comprou num lugar tal, ela não está falando da bolsa. E é exatamente essa sacada que nós precisamos ter para enxergar o invisível.
não é sobre isso. É sobre o que então? E aí, se eu me interesso por essa questão, eu percebo que há um interesse por essa questão, inclusive, eu coloco ela para falar. Colocar ela para falar é dar sangue. É a metáfora de dar sangue. Eu dou timos para esta figura. E dar timos para esta figura é ela continuar falando. Ela continua falando e aí eu percebo, não é bolsa. Não é bolsa. Ela está falando sobre uma necessidade de guardar alguma coisa muito importante. O que ela está tentando guardar num lugar tão importante assim? O que ela precisa de um lugar tão valioso para guardar isso? Isso o quê? E continua falando. Percebe? Percebe que a gente já... Percebe que se a gente colocar a bolsa para falar... Porque a bolsa é um objeto concreto. Só que se a gente coloca ela para falar, ela realmente fala. Ela realmente tem vida. Agora, você fala, não é só uma bolsa. Compra outra. Já essa bolsa só quebrou, compra outra. Acabou. Eu calei a questão. Eu matei a questão. Ou melhor, eu tirei sangue dela. Ou melhor, eu não proporcionei que esta imagem tivesse também o meu sangue. E assim eu não percebo as minhas figuras conversando comigo. Não queira dizer que elas morreram, porque não se mata morto, né? Vamos colocar aí, a gente está falando da questão dos sonhos, da minha imaginação. Não se mata morto. Mas elas vão aparecer em outro lugar. Elas vão continuar lendo o que é interessante para falar sobre si mesmas. E usando o concreto para falar sobre si mesmas. Bom, tem um outro trecho aqui, né, de um livro. Esse aqui é muito importante. Tem um outro livro também que eu trouxe para a gente conversar a respeito do nosso tema, que esse livro eu acho que já li ele umas 2 vezes já. E é um livro maravilhoso, é um tema que me interessa muito, que eu gosto muito desse tema, né? Eu trabalho com ele, inclusive na clínica, que é o sonho e o mundo das trevas, né? Então, os sonhos. O sonho e o mundo das trevas, aqui do Hillman, é um livro fantástico. Ele vai falar aqui, né? Ele faz, né? Inclusive em diversos níveis aqui do livro, ele faz uma mitologia sobre sonhos, sobre sonhar, sobre os mortos. E sobre estes mortos aqui, ele vai ali tecendo, ele vai ali buscando na própria mítica de diversas vertentes, principalmente da mitologia grega e tudo mais. E tem uma parte aqui do livro, né, que eu grifei aqui para a gente conversar, que está na página 75, né, da editora Vozes também, né? E aqui, no primeiro parágrafo da página 75, o Hillman ele vai dizer o seguinte: aquilo que sabemos da vida pode não ser relevante para aquilo que está abaixo da vida. O que sabemos e fizemos na vida pode ser tão irrelevante para o mundo das trevas como as roupas que nos ajustam para a vida ou a carne e os ossos que as roupas cobrem. Pois no mundo das trevas tudo é desnudado e a vida está de cabeça para baixo. Estamos além das expectativas baseadas na experiência de vida e da sabedoria aí alcançada. Que lindo isso aqui, né? Eu vou tentar ver isso aqui como uma metáfora que o Hillman está dizendo, né? E uma coisa importante que ele está dizendo aqui é que, metaforicamente então falando, ele está trazendo que as questões psíquicas, né? Então nós estamos aqui relacionando o mundo dos mortos com a realidade psíquica, né? Com o que a psique quer dizer, ou seja, a realidade psíquica é aquilo que eu escolhi e eu não sei o que eu escolhi e eu vou lá para lembrar.
eu vou lá para lembrar. Isso é isso aqui. Então, quando eu sonho, dou importância para os meus sonhos, eu estou lembrando. Eu não estou apenas sonhando como um sonho. Eu estou lembrando de mim. Algo em mim que lembra de mim, fala para mim sobre um eu que eu não conheço tão bem. Sobre um eu que eu não encontro facilmente por aí. Eu preciso percebê-lo em detalhes. Ele está desnudado, ou seja, ele está em seu estado puro. Ele não se apresenta com roupas. Aqui o Hillman, inclusive, ele está aqui fazendo uma contraposição a Freud, ou seja, ele não está me escondendo nada. O sonho não esconde nada. Ele revela, na verdade. Ele mostra quem eu sou e eu não sei quem sou. É isto o que, por exemplo, Ulisses vai fazer no Hades. Ele vai buscar saber, ele vai buscar ter conversa com Tiresias, para que Tiresias diga a ele quem ele é, e ele ainda não sabe como é que eu faço para voltar para casa, que também é uma metáfora. Então, nesse sentido, o Hillman está dizendo, então, que as questões psicológicas que nós temos não têm a ver com as questões que o ego tem. É uma distinção que ele faz a respeito. O que você quer não pode ser, e geralmente não é, costumeiramente não é, exatamente o que a sua alma quer. E você vai entender isso se você estiver interessado, se você colocar seu sangue nessa questão, na questão dos mortos, na questão da sua imagem. Não é o morto que tem imagem, olha só que interessante. Ou melhor, desculpa, não é o morto que tem sangue. Eu preciso dar o sangue para o morto falar. Para falar sem erros, né? Tem uma passagem fantástica ali no canto 11 do Ulisses, que ele fala, eu te dou o sangue para que o Tiresias fala, me dê verta a sua espada, a bainha dela, né? Dê do sangue, para que eu lhe fale a verdade sem erros. Que verdade ele está falando ali? Olha que interessante, porque também é outro ponto. Os mortos falam a verdade, eles não mentem. Ou seja, miticamente falando, os mortos não, os sonhos, né? Vou falar também de uma outra. Os sonhos não estão escondendo nada. Eles não estão ocultando nada. Eles estão sendo claros, objetivos na linguagem deles. Na linguagem do invisível deles. Então eu preciso desse olho. E o Tiresias fala, pela verdade sem erros. De que verdade nós estamos falando? Nós também precisamos olhar para isso. Nós não estamos falando no nível, e nós temos que lembrar que se a gente está falando no nível mítico, nós não estamos falando do campo filosófico da verdade, tá? É diferente. São posições diferentes. O que a filosofia, né, ou até a gente entende mais comumente como verdade, é aquilo que se apresenta como um fato imutável, um fato não possível de ter outras versões senão esta apresentada. Também é um ponto, que a verdade é essa e ponto, é azul e ponto, não tem discussão. Mas para os gregos isso não era tão simples assim. Pelo contrário, né? A gente tem que lembrar que na perspectiva mítica as coisas são complicadas, paradoxais, complicadas. Tem até, acho, quem que foi que fala? Tem um mitólogo. Será que é o Junito Brandão? Não vou lembrar agora quem que é. Deixa eu ver se... É o Ítalo Calvino, lembrei. É o Ítalo Calvino que fala o seguinte, que então essas histórias que passam, são atemporais, que passam o tempo ali, e a gente continua falando sobre elas,
ele diz o seguinte, que então elas se tornam clássicas. E um clássico é uma história que nunca acabou de dizer o que ela tem a dizer. Então, a verdade para os gregos não é tão simples, não é tão descomplicada assim como a gente tenta fazer nesse nível. Porque para eles, ou melhor, para o pensamento mítico, né? Não só para eles, tá? O pensamento mítico em si, que eu estou focando um pouco na mitologia grega, que é o que é mais difundido para nós, né? Até em livros e passagens e tudo mais. Mas a verdade nesse sentido mítico é aquilo que deixou o estado do esquecimento. A verdade mítica é aquela que deixou o estado do esquecimento, né? Então, quando nós descemos, fazemos essa descida, essa catábase, nós sonhamos, quando nós nos importamos com essas imagens, nós damos a devida relevância para elas, nós estamos fazendo o quê? Quando a gente abre a boca dos mortos, nós estamos fazendo o quê? Quando nós estamos conversando com essas imagens, mesmo que elas não estejam sendo tão agradáveis assim de conversar. Nós estamos sendo retirados aos poucos do estado do esquecimento. Eu começo a entrar em contato com este quem eu sou, e eu não sei quem eu sou. São os mortos que sabem quem eu sou. Isso toda a mítica fala a respeito. Se eu não fizer esta consulta aos mortos, se eu não tiver um olho que não vê, eu nunca me enxergo. Isso aparece aonde, né? Nosso mito clássico, Édipo. Nosso querido Édipo. Se eu não dou a devida importância para este que não está vendo o que eu estou vendo, eu acabo em tragédia, inclusive. Uma tragédia... E qual que é a tragédia ali? Eu não perceber que esse terreno todo, tudo isso aqui tem a ver comigo. O Édipo, ele é um herói, né? Pensando aqui um pouco no Édipo, que o tempo todo ele está falando ali, não tem nada a ver comigo, eu vou resolver isso aqui, vou eliminar, pronto, acabou, né? Já resolvi, mas sou matador de esfinge. Pá. Mas em nenhum momento, a não ser no final do Édipo, o rei, né? Ele se toca de que ele está falando dele ou de que ele está conversando com ele. Ele não se toca de que ele tem uma cegueira para a própria vida dele. Ele vai fazendo as coisas e dando pouca importância para elas. Ele só vai resolvendo as coisas. Então ele faz, esquece. Até que um momento ele vai lembrando. Ele vai passando por um momento de lembrar. E aí, nossa, olha só o que aconteceu, olha só o que eu fiz. Mas isso que é interessante, porque quando o Édipo ele cai em ruína, é quando ele começa a ser acompanhado por Antígona, que é a figura, que é o símbolo, né? A gente pode colocar isso também, da alma, da filha, irmã, a irmã filha. Né? A alma é uma irmã filha. Ela está neste nível ali. É interessante isso, né? Ela nos acompanha. Ela é quem vai enxergar o mundo para mim. Ela que está enxergando o mundo. Eu não a vejo mais. Eu não vejo, eu sinto ela. A presença dela está aqui, ó. Eu não consigo mais vê-la. E aí o mundo ganha beleza, inclusive. O Édipo em Colona, inclusive, é lindíssimo por conta disso, né? É um mito onde o Édipo ele vai se preocupando. Ele continua sendo um questionador, mas as perguntas dele mudam. Ele passa a não enxergar com os olhos comuns. Tem alguns comentários aqui, vou dar uma lida, né? Aqui em cima, que eu vi que tinha aqui. O Vitor comentando. Demócrito de Abdera arrancou os próprios olhos para pensar. O tempo foi meu Demócrito. Esta penumbra é lenta e não dói. Flui por um manso declive e se parece à eternidade. Olha que linda essa passagem. Passagem do mundo concreto para o onírico.
Mas sabe, Vitor, que eu acho que aí o mundo concreto, até imaginado pelos alquimistas, o poeta Borges aqui ele colocou, olhar pelo poeta Borges. O mundo concreto é o mundo psíquico, tá? A gente tem que fazer uma diferença, uma distinção entre o concreto e o literal. Não são a mesma coisa. Por exemplo, na própria alquimia, a alquimia, quando ela usa a imagem de fumacinha, isso tem nos Zeus, tá, gente? Eu vou recomendando os livros que eu estou lendo. O Zeus, o Barcelos fala sobre isso. Muito bem, inclusive. Os alquimistas, quando eles desenham lá, eles falam sobre fumacinha, sobre fogão, sobre uma caldeira, sobre um lobo que está comendo um cara, sobre um leão e por aí vai. A alquimia está dizendo que tudo tem psique. A gente precisa tirar a psique da matéria. E eu só vou enxergar a psique na matéria se eu enxergar ela através do concreto. Ou seja, esta matéria aqui ela começa a ser adjetivada, né? O mundo concreto é um mundo que adjetiva o mundo. É um mundo que fala, nossa, isso aqui é quente, isso daqui é pequeno, isso daqui é pesado, isso daqui é insalubre, isso daqui é sufocante, isso daqui é desconfortável, isso daqui é frio, e por aí vai, né? Adjetivo. O mundo concreto é psíquico porque ele adjetiva ao mundo. Eu não estou só no mundo por estar, né? Eu não sou que nem o Siddhartha, né? Eu não sou uma seta, né? No início do Siddhartha, né? Eu não sou uma seta. Eu não faço um trabalho para não sentir o mundo, porque esse trabalho de não sentir o mundo, o ego já faz o tempo todo. Faz o tempo, desde que eu acordo. Ele está acordando, o ego está lá. Vamos resolver, vamos matar um leão por dia. Vamos lá matar um leão por dia, hoje é dia, né? Que coisa gostosa, vamos lá, né, resolver essas coisas e tudo mais. A gente não percebe essas cegueiras, né? Até o próprio, né, se a gente for pensar, né, um pequeno parênteses, o Sansão, se não me engano, ele mata o leão, né? O Sansão, ele sai matando todo mundo ali, né? É o juiz, né, do povo hebreu, né, do povo. E ele fica cego também, né? Olha só que interessante. É cego que ele enxerga aonde estava a força dele. E que no tempo todo ele achava que estava no cabelo real. Olha que interessante isso. A gente consegue enxergar isso também no nível da mítica, né? Então, deixa eu ver mais o que eu posso trazer sobre isso. Tem tanta coisa, deixa eu ver. Aqui eu já falei. Bom, gente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, né? Daqui a pouco a gente termina também a nossa live, né? Falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas outras coisas também que eu queria comentar. Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Tá, esse aqui. Tá. Eu queria só ressaltar uma coisa que eu falei. Duas coisas, né? Uma delas é uma fala do Barcelos, mas eu vou deixar lá para o final. Mas uma coisa importante é sobre o que o Hillman e a psicologia também arquetípica traz. Não só ela, tá? O Jung também se interessa demais por isso, né? E até tanto por conta disso é que a psicologia arquetípica se interessa por conta disso. É o que nos diz o estado de adoecimento da alma. Quando a alma percebe e ela encontra-se adoecida. Adoecer é uma forma de lembrar. Patologizar é uma forma de eu me lembrar quem eu sou. E eu não sei quem sou de novo, né? Voltar para esse espaço. Adoecer é uma forma de lembrar. Não é só uma forma de estar no mundo de uma maneira desagradável, que aí a gente vai, né, tende a ir para esse ego, porque é forte isso, né, isso tende a ir para esse lugar. Mas adoecer no seu estado mais profundo é uma forma de lembrar. E se eu me distancio muito de quem eu sou, né, olha a importância do lembrar aí, eu sofro. E sofrer nesse
patamar, né, neste nível, é uma maneira de eu lembrar o destino que a minha alma escolheu, que eu escolhi em algum nível, e eu não sabia disso até então. Isso o Jung ele também traz na obra dele, né, ele vai conversar a respeito disso, que é o ponto da metanoia. A metanoia diz a respeito desse ponto de virada, onde as coisas elas começam a ter uma preocupação não é uma palavra tão boa, né? Mas deixa eu ver, um interesse, ótimo, essa palavra é melhor. Elas começam a ter um interesse mais aprofundado ou mais até mesmo de caráter urgente sobre as questões psicológicas. Eu preciso começar a descobrir quem eu sou, porque não está batendo as coisas, elas não estão fazendo mais, elas não estão mais ligando para nada. Não está fazendo sentido, não está mais relacionando com nada. E uma coisa interessante, né, porque isso também fala, toda essa conversa com os mortos e tudo mais, tal, tem um para quê, tem um objetivo, né? A gente tem que lembrar o que o Jung traz a respeito da psique objetiva, aquele que é um inconsciente, ele coletivo e tudo mais. Que tudo isso é uma potencialidade inerente do si mesmo. Então, se eu não dou a devida importância, a devida relevância para as questões do meu coração, que são diferentes das questões que eu me preocupo cotidianamente, né? Que o ego se preocupa cotidianamente, né? Esse ego, de novo, lembrando que ele está sempre preocupado em dizer quem ele é, quem ele não é, em conhecer e desconhecer-se. Se eu não domo esse coração, eu não chego a mim mesmo, eu não chego a si mesmo. Eu passo uma vida, o Jung fala sobre isso, né? Tem pessoas que passam na vida como se estivesse numa estação de trem e nunca pega o trem. Fica só na estação ali. Então eu nunca chego ao si mesmo. Então o si mesmo é dar essa devida importância para a narrativa que alguma coisa em mim está apontando o tempo todo. Se eu não escutá-la, se eu não der um espaço de uma importância para o que isso está falando, e importância tem essa palavra, que a importância da sangue, da vida, a essa perspectiva. Se eu não perceber isso, eu vou passar pela vida só brincando, né? Colocando no sentido, inclusive, que o Jung fala, né? O próprio Freud também ele comenta sobre isso, né? O Freud percebeu isso também, só que ele vai para um outro caminho, de que uma das grandes questões que ele foi percebendo, o próprio Freud, é de que a tendência de você não se preocupar com si mesmo é continuar uma criança eterna, agindo como uma criança eterna, mas aí no sentido pessoal, tá? Ele não está falando do sentido coletivo, né, do puer-senex, nesse sentido. Está dizendo, essa criança, eu vou agir como essa criança que eu fui educada como uma criança. Essa criança dos meus pais concretos, aqueles que eu conheço e tudo mais, tal, os pais literais, inclusive e tal. E se eu não me preocupar com essas questões mais íntimas, se eu não fizer uma descida em mim mesmo, né? Em mim mesmo no sentido de olhar para as imagens que me acessam, não para as que não me acessam, mas para as que me acessam, que entram nos meus sonhos, que ganham uma perspectiva de isso aqui é importante olhar dessa maneira, porque da maneira que isso está falando, inclusive, né? Não da maneira que eu quero que a coisa fale, que aí vai para outro lugar. Se eu não fizer isso, eu não faço esse outro movimento, que é o movimento
do próprio processo de catábase. Pode ser que aconteça ou não, né? Não é uma, mas ele levaria uma anábase, a um ir para cima, a um crescimento de alguma coisa, a um sair de um movimento de descida, verdadeiramente perceber uma subida, né? Então, primeiro, psiquicamente falando, a anábase e psicicamente falando, a catábase, a descida, porque é ali que está a psique, é ali que encontra-se as questões importantes e que nunca vão morrer, porque elas já são mortas, de alguma maneira, né? Elas são insubstanciais no sentido material, no sentido físico. Então, elas não precisam ser resolvidas no sentido físico. Eu tenho que parar de falar com tal pessoa. Não é por aí para você olhar psiquicamente. Não quer dizer que não é para fazer isso, tá? Não é nessa questão também. Mas se eu achar que isso é a solução e não que isso me ajuda ou poderia, ou me ajuda ou não a conversar com isso, achar que isso é a própria solução, isso é uma hamartia, é um erro. É um erro trágico. Isso é hamartia, isso é um erro trágico. Então, acho que já falei bastante por hoje, né? Acho que a gente já abriu bastante, né? Eu queria só trazer uma introdução a esse tema tão complexo, tão complicado. Daria para a gente ficar fazendo live diversas vezes sobre esse tema, né? Eu tentei aqui devanear um pouco sobre estes trechos dos livros que eu grifei hoje. E esse foi o nosso especial de Halloween. Nós não precisamos falar espiritualmente com os mortos. A gente está tentando falar através da alma, que é uma outra linguagem, diferente da linguagem espiritual. Tá? São linguagens diferentes, de novo comentando sobre isso. Que a gente sai dessa posição moralizante, que a gente vai incluindo as coisas junto. Então, por hoje, eu agradeço muito a todo mundo que participou da live aqui ao vivo, que está assistindo ela gravada, que participou aqui também ao vivo no SEI. Muitíssimo obrigado a todo mundo, que essas questões aí elas possam reverberar de alguma forma, que os nossos mortos não sejam esquecidos, porque é por isso, inclusive, que nós temos o nosso feriado de finados, para lembrar daquilo. A gente não lembra de qualquer morto, de falar sobre os nossos mortos, Olha que interessante isso. Nós vamos colocar os nossos, nós vamos perceber quando a morte está ao nosso redor, ou seja, quando essas questões mais invisíveis, porque os mortos a gente está falando que está numa outra camada, está numa camada mais básica, A gente tem que lembrar que a camada do ínfero não é uma camada do pior, do ruim, nesse sentido moralizante. É a camada do básico. É aquilo que está abaixo. Ou seja, da base para algo. Eu estou pisando, o chão que nós pisamos, eu até falei isso numa live faz tempo. O chão que nós pisamos está repleto de mortos. Alguma coisa várias coisas, milhares de coisas tiveram que morrer para que o chão que nós estivéssemos pisando fosse fundamentado. Fosse fundamental, fosse basilar. Então é sobre essa posição, esse respeito e esta lembrança, não esquecer que a gente também lembra quem somos nós. Damos a dupla devida importância, a dupla troca, A gente troca, a gente metaforiza. Então, pessoal, muito obrigado, muitíssimo obrigado aqui a participação de todos e nos vemos no próximo Devaneios no Café. Tchau, tchau, pessoal.